Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Lucas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sim, faz tempo que eu faço vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tornados, mais especificamente do iceberg dos tornados. Vocês que não sabem, um iceberg é um tipo de vídeo onde você pega um assunto e você classifica os temas de acordo com no iceberg os mais famosos no topo do iceberg, e quanto mais você desce no iceberg, mais obscuros e desconhecidos fica para as pessoas. Lembrando que esse iceberg peguei do canal que está aparecendo aí na tela, então créditos para ele, e eu vou separar em 3 episódios esse iceberg aqui, tá certo, guys? E vamos falar primeiro o que é um tornado EF5. Bom, os tornados têm as suas classificações com base nos danos que eles causaram, e o tornado EF5 é a categoria máxima, é o tornado que mais destruiu casas, prédios, carros, árvores e etc. É o tornado mais destrutivo possível. Bom, dado aqui os avisos explicando como vai funcionar, sem enrolações, vamos agora para o iceberg dos tornados EF5. O tornado de Joplin é conhecido como um dos tornados mais violentos da atualidade. Aconteceu no dia 22 de maio de 2011, na cidade de Joplin, em Missouri. O tornado de Joplin é considerado um dos tornados mais violentos, pois além de ser um tornado com uma largura de 1 km, sim, um tornado largo, conhecido como tornado Wedge, que vai ser um tornado bem comum aqui nesse iceberg, também um tornado que ele nasceu bem do lado e acertou em cheio a cidade de Joplin, que era uma cidade que não estava acostumada com eventos, e os alarmes não avisaram a ninguém, pois a população achava que era um alarme falso. Então, por conta disso, foi onde aconteceu a tragédia. E para piorar tudo ainda mais, foi logo em um domingo, onde estava acontecendo uma formatura e também várias pessoas passeando nos parques, o que fez com que o tornado se agravasse ainda mais. Com isso, infelizmente, o tornado, após atingir a região, matou 158 pessoas e deixou mais de 1.100 feridas, sendo essas 158 pessoas várias mortes, tanto diretas pelo tornado e também indiretas pelo tornado, devido a não ter resistido aos ferimentos, e até mesmo mortes causadas por um fungo que matou outras pessoas e também deixou pessoas em estado gravíssimo. Sem sombra de dúvidas, um tornado que entrou para a história como um dos piores dos Estados Unidos da atualidade, e também um tornado que até tem uma série na Netflix chamada Tornado Joplin em Ruínas, eu acho que é assim que se pronuncia. Nas cidades de Brick Creek e Murray, em 1999, foram atingidos por um tornado F5 em uma supercélula que aconteceu naquele mesmo dia, que produziu diversos tornados, mas especificamente esse tornado aí foi o mais destrutivo de todos, que atingiu diversas cidades, e que os danos maiores foram nessas duas cidades. O tornado, que já era um tornado Wedge, e para piorar, um tornado satélite, onde tinha um mini tornado em volta dele, causou ainda mais destruição e caos para várias cidades em Oklahoma, incluindo essas duas que foram as mais afetadas. O tornado deixou um rastro de destruição sem precedentes, matando 36 pessoas e deixando mais de 500 feridas. Um tornado monstruoso na época, e que destruiu e deixou um rastro de destruição pelo caminho e diversas percas, incluindo até uma história de um bebê que sobreviveu ao tornado, de tão absurdo que foi. O tornado de Murray em 2013 foi um tornado grande e extremamente violento de F5 que devastou Murray, em Oklahoma, no dia 20 de maio de 2013, com ventos de 320 e 350 km por hora, matando 24 pessoas, com mais 2 pessoas sendo mortes indiretas pelo tornado e ferindo outras 212 pessoas, fazendo parte de um surto de tornados que houve na região nesse mesmo dia. Uma pequena menção honrosa aqui para o F3 de El Reno. Mesmo ele sendo apenas um F3, ele tem uma característica interessante, pois esse é um dos maiores tornados, um dos tornados mais fortes que atingiu já o planeta. O tornado, que nasceu perto da cidade de El Reno, em Oklahoma,
teve aproximadamente 4,2 quilômetros de largura o tornado, ou seja, se tornando de longe o maior tornado do planeta Terra. E para piorar, os seus ventos chegavam a incríveis 504 quilômetros por hora, ou seja, ventos extremamente poderosos. O que é citado nesse tornado é que, apesar de suas 8 fatalidades e 151 pessoas ficaram feridas nesse tornado, é de que esse tornado só foi considerado F3 por destruir apenas alguns lugares de campos por aí. Mas se ele tivesse chegado até a cidade de Reno e passado por cima da cidade, com certeza esse tornado seria de longe o pior F5 de todo o planeta. Entre os pessoal que morreu infelizmente por esse tornado, a maioria foram os caçadores de tornados que foram lá para poder documentar o evento e foram pegos de surpresa pelo tornado, acabando causando essas 8 fatalidades, algumas sendo dos caçadores de tornados, principalmente um dos mais famosos e renomeados caçadores de tornados, Tim Samaras, que infelizmente morreu após esse tornado. Na tarde de 27 de maio de 1997, um tornado que parecia ser um tornado bem fino, que ia dissipar rapidinho, acabou aos poucos se transformando em um monstro gigantesco que engoliu a cidade de Jarrow, matando 27 moradores no local. O tornado em si, além de ser monstruoso, ele deslocava a uma velocidade de 17 km por hora, o que parecia ser bom, mas infelizmente não foi, muito pelo contrário, pois o tornado ele deslocava lento e tinha os ventos chegando a mais de 430 km por hora, ou seja, ele destruía na mesma região mais de 5 minutos no mesmo lugar, quase como se estivesse estacionado, o que deixou ele ainda mais mortal e destrutivo, como se fosse um moedor. E o que mais deixa esse tornado assustador é a sua famosa foto do homem morto andando, onde esse cara aí, que era um fotógrafo, tirou a foto no exato momento, nesse take que vocês estão vendo. E na foto vocês puderem ver, realmente relembra muito a morte, as duas pernas e uma foice na sua frente, o que deixa a aura desse tornado ainda mais bizarro do que o próprio tornado em si, monstruoso, gigantesco, que destruiu tudo. É lembrado por muitos como um dos piores tornados da década de 90. Na noite da sexta-feira, 4 de maio de 2007, em várias tempestades severas que aconteceu no local, aconteceu um tornado de F5 violento que atingiu a cidade de Greensburg, no Kansas. O tornado, além de ter sido extremamente violento, ele atingiu uma largura de 2 km, que foi suficiente para engolir uma cidade inteira, no caso a cidade de Greensburg, que foi infelizmente atingida por esse tornado, causando 13 mortes e deixando 63 pessoas feridas. O tornado foi o primeiro a ser classificado como EF5 após a escala Fujita ter sido aprimorada, ou seja, atualizada a escala Fujita. E então o tornado ficou conhecido como um dos tornados mais cabulosos e tenebrosos por ter acontecido à noite. E para vocês que não sabem, à noite é o pior tipo de tornado possível para acontecer, pois ele é literalmente invisível. O tornado de Andover em 1991 foi um tornado de uma supercélula que nasceu perto da cidade de Andover, no Kansas, dia 26 de abril de 1991. Foi um tornado grande e massivo que atingiu a cidade de Andover em cheio, onde esse tornado infelizmente causou 17 mortes e mais de 200 feridos. Esse tornado, o que destaca desse tornado é o seu tamanho e fúria destrutiva na época. Na tarde do dia 27 de abril de 2011, um grande e duradouro tornado F5 atingiu diversas cidades, principalmente Huntsburg e Phil Campbell, no Alabama. O tornado teve uma passagem de até 2 km de largura, um tornado bem largo e raro, com 340 km por hora, atingiu um percurso de 164 km, um dos tornados que teve o percurso mais longo de toda a série. E também um dos tornados mais violentos daquele ano, matando 71 pessoas e deixando 145 gravemente feridos. Além de sua força e fúria, por incrível que pareça, esse é um dos tornados mais esquecíveis do ano 2011, que foi um ano bem
turbulento como se trata de tornados EF5. O tornado de Xenia, em Ohio, que foi um dos tornados de vários de um super outbreak que aconteceu naquele ano, em 1974, infelizmente atingiu a cidade em cheio na cidade de Xenia. E na época, por não ter alarmes e sirenes, foi o que deixou esse tornado mais agravante, causando 32 fatalidades e mais de 1.100 pessoas ficaram feridas nesse tornado, que foi um dos tornados mais impactantes desse super outbreak que aconteceu em 1974. O tornado de Elie, em 2007, foi um tornado pequeno, mas extremamente poderoso, que atingiu o estado de Manitoba, no Canadá, mais precisamente na cidade de Elie, atingindo 40 km no seu percurso. Apesar de ser um tornado que não matou absolutamente ninguém, nem feriu ninguém, que graças a Deus, né? Ainda assim foi um tornado extremamente destrutivo, e sua característica mais impressionante é sua estrutura, que é um vórtice bem fino comparado à maioria dos tornados de categoria F5 e F5, que são tornados mais largos. Bom, apesar disso, ele causou um prejuízo gigantesco, inclusive até mesmo arrancando até estruturas inteiras de casas, até mesmo suas fundações, deixando vários prejuízos para a cidade e o local. Em 25 de maio de 1955, na cidade de Unda, no Arkansas, um tornado que atingiu a cidade em um surto que teve causado por uma supercélula, atingiu a cidade de Unda, causando um prejuízo absurdo. Cerca de 70% da população foram ou morta ou ferida. No total, teve infelizmente 80 fatalidades e 273 gravemente feridos. O tornado, que atingiu vórtices e ventos de 420 a 512 km por hora, é um dos tornados mais fortes que teve na década de 50 e também de toda a história de Oklahoma. Na tarde do dia 25 de maio de 2008, um tornado grande e poderoso atingiu as cidades de Parkersburg e New Hartford, no estado de Iowa. O tornado atingiu a cidade de Parkersburg em cheio, matando cerca de 9 pessoas e deixando 70 pessoas feridas. O tornado chegou a ventos de 330 km por hora. Em um surto de tornados que aconteceu dos dias 9 a 11 de maio de 1953, o que fica mais destacado foi o tornado F5, que atingiu Yaco, no Texas, em 11 de maio, causando 114 das 144 mortes da série, justamente com o tornado de Goliada, de 1902. Foi o tornado mais mortal da história do Texas, onde atingiu diversos veículos, não só a cidade em cheia, mas deixou dezenas de casas, centenas de casas destruídas, e várias pessoas ficaram desabrigadas, fazendo um dos tornados mais marcantes de toda a época. O tornado de Plainfield, em 1990, foi um tornado que atingiu a área metropolitana de Chicago na tarde da terça, 28 de agosto de 1990. O violento tornado matou 29 pessoas e feriu 353. O único tornado classificado como F5 oficial registrado em agosto nos Estados Unidos. Foi um tornado extremamente violento e aconteceu justamente em um local que não é tão ativo a tornados como é Chicago. O tornado de Tri-States de 1925 é um dos tornados mais mortais da história dos Estados Unidos. O tornado que teve uma trajetória de 3 horas, o tornado mais longo da história, que atingiu impressionantes 3 estados, Missouri, Illinois e Indiana, no mesmo dia. O tornado teve aproximadamente 751 fatalidades, mas alguns números dizem que foram mais de 800 fatalidades estimadas, e deixou 2.289
98 pessoas feridas. O tornado também com o maior prejuízo da história dos Estados Unidos, com 1,4 bilhões de dólares e aproximadamente 2,81 bilhões de dólares atualmente. Sem sombra de dúvida, um dos tornados marcado na história dos piores tornados de todos os tempos. Durante o final da tarde e início da noite de 20 de junho de 1957, um tornado F5 de longa duração e mortal atingiu a cidade de Fargo, que fica em Dakota do Norte, bem como a área ao norte de Moorhead, em Minnesota. Ele fazia parte de uma família de 5 tornados devastadores que produziram na mesma tempestade ao longo de 3,5 horas sobre a célula. O tornado percorreu 44 quilômetros e ele, felizmente, matou 12 pessoas e deixou 103 feridas. O tornado que atingiu a cidade de Fargo em cheio, principalmente nas regiões do norte, deixou rastro de destruição pelo caminho. Em um surto de tornados que aconteceu em 1998, entre os dias 6 a 9 de abril, infelizmente foi marcado por um devastador tornado F5 que atingiu os subúrbios de Birmingham, no Alabama, matando 32 pessoas e deixando mais de 250 pessoas feridas. Esse que foi o tornado mais forte dessa famosa tempestade aí, que teve um surto de tornados que produziu 62 tornados nesse período de 4 dias. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa aqui é a parte onde eu abordei 2 camadas do iceberg. Nos próximos episódios, o segundo e o terceiro, irei abordar o restante dos 3 camadas que vai estar falando aqui do iceberg, beleza galera? Bom, primeiramente desculpa pela demora aqui, além desse vídeo ter dado um pouco de trabalho de ser feito e também porque eu demorei, mas eu demorei mais por questões de logísticas, pois eu tô toda hora eu tô muito ocupado fazendo não só as coisas daqui, como também outras coisas no geral da minha vida. Vocês não sabem, eu sou atleta, então eu tenho muitas. Esse ano meu tá sendo um ano bem puxado. Mas eu peço que tenham paciência comigo e fiquem ligados que não vou garantir em breve, mas eu prometo que irei trazer a parte 2 do iceberg dos tornados. Beleza, galera? Após é isso, fui. Até o próximo vídeo e tchau.